bom dia, com a paz de Cristo Jesus. Este é o momento do nosso café espiritual, amanhecendo com Jesus. Quero orar pela sua vida neste momento, Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Eu oro neste momento por todos os teus filhos e filhas, por todos os amigos e amigas, aqueles que estão se preparando, ó Deus, para sair para o seu trabalho. Que eles possam tirar, meu Senhor Deus, um momento de 5 minutos, 10 minutos, enquanto estão se preparando, tomando o seu café, para ouvir também as tuas orientações para a sua vida. Que o Senhor venha dar livramento, ó Deus, que o Senhor continue guardando e protegendo, e que a tua bênção esteja vindo em sua direção, e que o anjo do Senhor possa sair na sua frente, quebrando todos os impedimentos, para que ele alcance assim o seu sonho e os desejos do seu coração. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus se encontra hoje no livro de Salmo, neste café, louvado seja Deus espiritual, amanhecendo com Jesus, Salmo 135, versículo de número 4 e o versículo de número 6. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para a sua possessão. Agora o versículo 6. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Louvado seja Deus. Pai Santo, mais uma vez em tua presença, que o Senhor venha nos conceder a iluminação, Pai, desse texto sagrado, para que nós possamos estar transmitindo. Eu digo nós porque, meu Senhor Deus, não podemos estar só. Eu preciso estar com a presença do Senhor na minha vida sempre. Então eu digo nós, porque nós juntos faremos isso para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, você que me ouve, você que vai ouvir depois esse vídeo, louvado seja Deus, eu quero que você preste muita atenção no que Deus tem para a sua vida nesta manhã. A palavra de Deus diz que o Senhor escolheu para si a Jacó. Se nós pararmos para analisar a vida de Jacó, Jacó era um enganador, era considerado um enganador. E naquele momento que Deus escolheu Jacó, louvado seja Deus, Deus rejeitou Esaú. Então Deus rejeitou Esaú. Então Deus, ele sabe trabalhar. Se fosse nós não ia escolher Jacó, porque Jacó era considerado enganador, certo? Porque a gente ia olhar com a nossa visão, né, carnal, e a gente ia olhar o momento, a gente só ia ver o momento das coisas, aquilo que estava diante dos nossos olhos. Mas Deus não trabalha desta forma. O Senhor, ele vê além. Louvado seja Deus. A visão de Deus é além da nossa visão. A nossa visão é muito limitada. Louvado seja Deus. Me lembra aqui quando Deus mandou o Samuel na casa daquele moço, né, para ungir Davi a rei. Apresentou homens, né, belos, de aparência, na frente do profeta. E o profeta ia com gosto para derramar o óleo sobre a cabeça. E então ele ouvia a voz do Espírito Santo dizer: não é este. Aí ele parava assim, tomava aquele choque. Ele disse: se não é esse, então é esse daqui que é elegante, né, de boa altura e tal. Quando ia, Jesus: não é este. E assim foi até chegar Davi. Aí ele perguntou: existe mais alguém na tua casa? Aí o pai disse: existe um que está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Manda chamar. Aí vem lá Davi pequeno, né, todo sujo, certamente com as roupas meladas com estrumes, não é verdade? Dos animais, que ele devia pegar para cuidar dos animais. E chegou na presença de Samuel, e quando ele chega,
Samuel se assusta, mas Deus diz, é esse daí, pode ungir. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O agir de Deus é tremendo, louvado seja Deus. Então, para a surpresa do profeta Samuel, Deus ungiu aquele que veio de lá das roças, que estava cuidando de ovelha, louvado seja Deus. E aqueles que estavam tudo ali charmoso, né? Todos elegantes, não foram escolhidos. Sabe por que não foi escolhido? Porque Deus conhece o coração. Deus sabia que em Davi ele encontraria o que ele ia precisar para vencer as guerras em favor de Israel. Deus precisava de um homem valente e Davi era valente, louvado seja Deus. Davi não tinha medo de nada. Então, quando Davi enfrentou aquele Golias que estava desafiando por Deus, todo o povo de Israel ficou com medo, até o rei Saul, todos ficaram com medo. Aí vem Davi, o pequeno, né? Quem é esse aí que está desafiando o Deus Todo-Poderoso? E Davi disse, eu lutarei contra este homem. E todo mundo disse assim, quem é? Tu é uma formiga? Como é que tu vai lutar com um homem daquele tamanho? Mas só que ele não sabia que Davi confiava 100% no Senhor. Então Davi, ele venceu aquele Golias, louvado seja Deus, com facilidade. Louvado seja Deus. Porque Deus era na sua vida. Então Deus sabe trabalhar. O Senhor trabalha do jeito que Ele quer. O Senhor, Ele tem uma visão de águia. Enquanto nós contemplamos o que existe dentro de quatro paredes, aquilo que está diante dos nossos olhos, o Senhor, a visão de Deus vai muito além. Então Deus sabia que Jacó ia ser um grande homem. Deus sabia que Jacó ia passar por uma transformação. E Jacó enganou seu irmão, fugiu para a terra de Labão. Lá ele foi enganado também, porque ele enganou o cara, porque é a lei da semeadura, né? Ele enganou seu irmão Esaú, se fingindo ser Esaú para receber a bênção, né, da primogenitura. Depois o irmão prometeu matar ele, a mãe mandou ele cair fora, ele caiu fora. Foi para a terra de Labão e lá começou a trabalhar para Labão. Então ele se interessou lá pela filha de Labão, a mais nova. Aí Labão disse para ele, trabalha 7 anos e eu te darei ela como esposa. Ele trabalhou 7 anos, na hora do casamento, aí Labão vem e apresenta a ele a mais velha. E ele disse assim, o trato não foi esse. Aí ele disse assim, nosso costume, primeiro se casa a moça mais velha. Aí ele casou, aí Labão disse, trabalhe mais 7, que eu lhe dou a outra. Naquele período lá era permitido, né? E aí ele trabalhou mais 7, Labão deu. E lá Deus, ele foi pagando o seu preço, né? Pelo aquilo que ele tinha semeado cá atrás. Ele semeou cá atrás com seu irmão, enganou seu irmão, e lá ele foi enganado também por Labão, porque essa é a lei do retorno, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele lá, Deus prosperou ele lá. Mas um certo dia, ele parou e lembrou que tinha uma questão. Ele tinha uma questão com seu irmão, louvado seja Deus. E ele precisaria voltar para resolver essa questão. E ele decidiu, mas só que ele colocou isso em oração perante a face do Senhor. E lutou com Deus uma noite inteira em oração. E ele prevaleceu e Deus concedeu a ele. E ele veio. Veio com todas as suas riquezas que ele tinha trabalhado. Deus tinha prosperado ele, louvado seja Deus. E ele veio para encontrar o seu irmão. E ele se colocou em uma posição de humildade, né, como servo de Esaú. E ele mandou um dos seus criados na frente, assim, se meu irmão for de sangue, a atitude dele, ele vai matar o meu criado e assim eu saberei, eu fugirei, né? Então ele já botou alguém na boca da espada, né? E aí foi, mas só que o irmão dele recebeu o criado, né? Então o irmão dele recebeu também, porque tudo era um propósito de Deus, né? Deus trabalha na união, gente, ó. Deus trabalha na união. Onde existe divisão, Deus não trabalha, entenda isso. Entenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde tem divisão, Deus não trabalha. É preciso que haja o quê? Entendimento. É preciso que haja união. Mas eu quero trazer aqui uma revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida. Olha só, mesmo eles estando assim separados, louvado seja Deus, eles eram irmãos. Aquela questão que se levantou tinha que ser resolvida. E Deus tem interesse que todas as questões, as nossas questões, que sejam resolvidas. Só que para isso existe um tempo.
um tempo de Deus para que as questões se resolvam. Então ele ficou lá trabalhando e Deus está trabalhando no coração do homem. Louvado seja Deus. Até chegar o momento certo do encontro. E houve um encontro, e o encontro foi de paz. E Deus selou ali com a grande bênção, com a grande vitória, onde aquela família que estava separada por conta de desavença, agora aquela família tornou-se a se unir debaixo da bênção e do poder de Deus. Então a gente precisa compreender essas coisas. Então voltando aqui para a palavra, louvado seja Deus, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Foi Deus quem escolheu ele. Foi Deus que me escolheu para a sua possessão. Foi Deus que escolheu você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, para a sua possessão. Quando Deus nos escolheu sabendo quem nós somos, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Ou você acha que Deus não sabe dos nossos defeitos, das nossas qualidades? Então, quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu lá no mundo. Ele nos escolheu na lama, no pecado. Quando Deus escolheu, louvado seja Deus, Esaú era um enganador, Jacó era um enganador. Mas Deus escolheu Jacó e desprezou Esaú. Porque existiam algumas questões na vida de Esaú que ele desprezou a palavra de Deus. E aqueles que desprezam a palavra de Deus será desprezado por Deus também. Bote isso na sua mente. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, Deus também o desprezará. Porque Esaú, ele foi desprezado por Deus porque ele não fez caso da bênção da primogenitura vendendo pelo um prato de grisalho, trocou por algo material. Louvado seja Deus. Não troque a sua bênção por nada. Não troque a bênção de Deus. Não negocie a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela tem um alto preço. Então, as bênçãos de Deus na minha vida não está em negociação com ninguém. Deus me escolheu. Deus me chamou. Louvado seja Deus. E Ele está comigo. Eu tenho plena certeza e convicção do meu chamado. E que Deus está na minha direção. Então, louvado seja as bênçãos de Deus na minha vida não está em negociação por preço nenhum. Louvado seja Deus. Nem por ouro e nem por prata. Louvado seja Deus. As bênçãos que Deus me deu não tem preço. Louvado seja Deus. Não tem negociação. Louvado seja Deus. E aqui Deus escolheu porque Deus sabia da mudança que ia acontecer na vida de Jacó e o homem que ele seria. Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Louvado seja Deus. Então nós temos a nação de Israel por isso. Louvado seja Deus. Deus trocou o nome dele. Ele se libertou. Deus libertou ele daquele engano dele. Ele aprendeu vivendo na sua própria carne, na verdade. Aquilo que ele fez com o irmão, ele sofreu lá com Labão. E aí ele caiu em si, na realidade, que aquilo não poderia mais acontecer. E quando ele voltou, né, Deus fez aquela obra maravilhosa, então tudo ficou perfeito, porque Deus sabe trabalhar. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Louvado seja Deus. E o barro, ele nas mãos de Deus, ainda que seja duro, o Senhor faz ficar molinho. Louvado seja Deus, que ele é um fogo, louvado seja Deus, e quando o barro está muito duro, ele aquece com o seu fogo e o barro torna-se molinho e ele trabalha do jeito dele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora no versículo de número 6, tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez. Deus, ele faz tudo que lhe aprove, louvado seja Deus, sem interferência de ninguém. Olha, Deus não precisa do nosso aval para fazer nada. Louvado seja Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Coisa maravilhosa. Eita, Jesus maravilhoso! Deus não precisa da tua aprovação para fazer nada. Entenda isso nesta manhã. Receba esta palavra que vem do alto dos céus. Aleluia! Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz aquilo que lhe aprova. Então, se Deus fosse fazer as coisas como nós pensamos e nós vemos com a nossa visão, Ele não faria nada, porque as pessoas vivem numa visão, né? Então, a gente precisa aprender com Deus essas coisas.
Nós precisamos aprender com Deus essas coisas. Aleluia, que Deus maravilhoso. Viu? Então ele faz tudo quanto ele aprove a fazer. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. É ele quem faz. Louvado seja Deus. Deus é quem faz todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece tem a permissão de Deus. A palavra de Deus diz, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, meu amado amigo e ouvinte, você que me ouve neste café espiritual com Jesus, entenda o trabalhar de Deus. Deus é poderoso, aleluia, para fazer muito mais daquilo que pensamos ou fazemos. Deus, ele pode todas as coisas. Nada impede Deus de agir. Nada impede Deus de fazer. Nada impede Deus de trabalhar. Ele é Deus, aleluia. E nós somos os seres criados por Deus. Nós somos seres criados. E ele é o Criador. Ele faz todas as coisas. E ele faz como ele quer. Não é como eu quero. Não é como você quer. É como Deus quer. Aleluia. Lembre-se, ele é o Senhor da história da humanidade. Ele conhece o homem. Foi ele quem criou. Então, quando Deus escolheu Jacó, ele sabia o homem que Jacó se tornaria. Mas Esaú, ele não viu isso na vida de Esaú. Então entenda o trabalhar de Deus. Não queira, louvado seja Deus, querer ensinar Deus a trabalhar. Não querer tomar frente de Deus para consertar aquilo que você não tem condições de consertar. Não queira julgar as pessoas porque você não tem condições espirituais para fazer isso. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 14, para nós concluirmos, diz: pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Louvado seja Deus. Deus, qualquer ato nosso, qualquer ato, tanto de bondade como de maldade, Deus nos julgará. Louvado seja Deus. Agora ele nos julgará, louvado seja Deus, vendo nós como seus servos. Louvado seja Deus. Olha só que coisa linda. Ao seu povo se compadece. Ele se compadece no seu julgamento. E os homens não. Os homens, eles fazem o seu julgamento e eles querem condenar e jogar a pessoa na cova dos leões. Mas Deus não é assim não, gente. Deus não é assim não. Deus é diferente. Louvado seja Deus. Então, por isso que nós não devemos tomar o lugar do Senhor, porque está escrito aqui, pois o Senhor julga. Quem julga é o Senhor, o seu povo. Então, quando você começa a querer julgar o servo alheio, você está pecando. Você está cometendo um pecado, você quer assumir o lugar de Deus. Então tem muitas pessoas aí querendo assumir o lugar de Deus, se acha mais santo do que os outros, certo? Se acha mais santo do que os outros, acha que a família é perfeita e mais perfeita do que a dos outros, e começa a cometer pecado sobre pecado no seu julgamento. E Deus, assim como rejeitou a Esaú, também rejeita você. Porque quando nós não fazemos um julgamento justo das coisas, então a gente peca contra o Senhor. E aí vem o julgamento de Deus sobre nós. E a resposta, por meio da oração e por meio da sua palavra. Louvado seja Deus. Então que você possa meditar nesta palavra e saber que Deus é Senhor e que você é servo. Que você deve obediência ao seu Senhor. Louvado seja Deus. Os servos de Cristo obedecem ao seu Senhor. Louvado seja Deus. Então se alguém não obedece, não é servo de Cristo Jesus. Fica essa deixa aí bem deixada. Que você entenda que Deus é Senhor da história. Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele escolhe pessoas que você não escolhia. Louvado seja Deus. Ele escolhe pessoas que você não escolhia. Porque você só vê o natural, o que os olhos podem contemplar. Mas Deus vê o além. Deus está além da sua visão. Ele vê o homem que Deus olhou para Jacó e disse: eu vejo o homem que Jacó se tornará. Louvado seja Deus. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas. Por isso que nós não devemos fazer julgamento precipitado. Porque você pode estar julgando agora e Deus está olhando o futuro, dizendo: eu vejo o homem que ele é. Quando Pedro negou a Cristo, Cristo não lançou Pedro no inferno, não.
Cristo só fez olhar para Pedro, dizendo: Pedro, eu te avisei. Mas Pedro se arrependeu. E Pedro, ele tornou-se um grande apóstolo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas Judas não. Judas não achou lugar de arrependimento, então remorso e foi para a forca se enforcar. Foi diferente de Pedro. Pedro tornou-se um grande homem. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro ia se tornar um grande homem. Pedro era brabo. Pedro arrancava a espada e lascou na cabeça de do Malco, né, para poder abrir no meio. Jesus fez aquele milagre ali, curou a orelha daquele soldado Malco. Pedro era aquele homem, né, bruto, brabo, mas Pedro tornou um grande apóstolo, porque Jesus poliu Pedro e Pedro se tornou um grande apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Assim como Deus trabalhou na vida de Jacó e transformou a vida de Jacó, assim como Deus trabalhou na vida de Davi, assim como Deus trabalhou na vida de Pedro, ele vai trabalhar também na minha e na tua vida para te tornar um grande homem na história. Receba esta palavra e seja abençoado em Cristo Jesus. Pai, te dou graça pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor. Que todos que ouvirem esta palavra sejam ricamente abençoados. Ó Deus, eu libero a bênção para todos que ouvirem esta mensagem até o fim. Que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênção dos céus. Que as bênçãos que o Senhor liberou para Jacó, ó Deus, e para Pedro, que o Senhor libere para mim e para todos que ouvirem este áudio, em nome de Jesus. Todos que ouvirem esse áudio, em nome de Jesus, seja ricamente abençoado por ti. Obrigado, Senhor, e um bom dia a todos, para a glória do Pai. Amém.